Olá, sejam bem-vindos, bem-vinda a este canal. Eu sou Patrícia Ventura, professora, terapeuta, e sempre venho falar alguma experiência que, de alguma maneira, trouxe para mim uma libertação dos meus pensamentos, dos meus problemas, das minhas situações. E como eu já falei para vocês, esse canal ele foi aberto justamente para falar da grande realização dos meus sonhos, que era tirar meu filho de uma vida muito difícil. E hoje eu estava pensando aqui, assim que acordei, eu sempre fico pensando em coisas positivas e leio minhas leituras diárias. E uma coisa que veio para mim foi, muitas vezes a gente fica preocupado, sabe? E a gente acha que não tem caminho. Só que as pessoas dizem assim, não, mas eu tenho certeza que tá tudo certo, que eu já consegui aquilo que eu quero, ou que minha saúde ela já está boa. Só que se você olhar para a situação e realmente enxergar o que você está sentindo, você vai perceber que existe um padrão que é do medo de acontecer alguma coisa, do medo de não conseguir ser quem você quer ser. E isso é muito do ser humano, porque nós sentimos a questão da dor, do problema, tudo existe uma dor. Por exemplo, se você tem uma doença, você tem a dor, o medo de aquela doença ela crescer e você não sair dessa situação, porque você já tem no seu, todo ser humano tem no consciente, inconsciente coletivo, e essas consciências que criamos, todos nós criamos a partir das nossas experiências. E quando a gente pensa num problema, esse problema, na mesma hora, sua mente, seu cérebro, ele vai procurar as informações que têm a ver com isso. Por exemplo, uma doença, na mesma hora você já tem uma informação coletiva do que é aquela doença, do que aconteceu com pessoas, assuntos nas mídias, em qualquer coisa. E a primeira coisa é buscar isso, e a gente traz isso para a gente, e mesmo que a gente diga, não, mas eu já tô curada. Só que as informações são tão vívidas, porque as experiências são exemplos reais, e o que você quer é algo que você não manifestou ainda, e você, por mais que você queira aquilo, você ainda está brigando com o padrão da realidade que existe dentro de você. Eu falo isso porque quando eu via meu filho melhorando e depois caía, né, as recaídas que existem com as pessoas que têm vícios, realmente essa compulsão é muito difícil. A gente vê pessoas jovens na rua e a gente olha assim e fala, meu Deus, como é isso? E a pessoa diz, não, mas eu vou sair. Só que ela não sai, não é tão fácil. Porque o padrão dela, a consciência, o inconsciente dela sabe que é difícil. Então é um padrão que se repete. E você fica, de alguma maneira, replicando isso na sua vida. Por mais que você diga que você quer sair. Só que você repete aquilo que você não quer, digamos assim, inconsciente, né? Mas inconsciente eu digo assim, que você quer realmente sair na consciência, né, nesse comportamento, só que o seu cérebro, o seu corpo físico, ele repete a informação de que aquilo, que seja ruim ou não, ainda é bom. E tudo, gente, como eu já falei aqui, é um reflexo de você dentro. E quando eu via meu filho naquela situação, eu ainda refletia, lembra? Você busca as informações existentes. Então, eu buscava ver muitos jovens se perderem, né, morrerem muito cedo, muito jovem, não conseguirem parar do vício, ficar na rua por muitos anos e cada vez se definhar e vir doenças. Então, o que a gente
busca, que é as informações existentes, reais, o cérebro ele vai procurar. E aí você reafirma isso todos os dias. Mas para você ter a fé que Jesus falava, que era justamente que você já existe, já tem aquilo, que você já é e você já agradece, você precisa curar, limpar esse padrão. E quando eu via essas situações e meu filho o tempo todo saindo e voltava para a clínica, eu ficava dizendo, nossa, quando é que isso vai parar? E aí aquilo ficava, meu Deus, e as pessoas só falavam negativo, tipo, não, mas não tem mais jeito. Você vê que quase ninguém fica bem. E aí eu dizia, não, mas meu filho vai ficar. Gente, por mais que eu via e que eu tinha no meu consciente os padrões existentes, as situações que refletiam, mas eu tinha certeza absoluta que ele iria sair disso. E o que faltava, estava faltando dentro de mim. E é justamente mudar como eu via isso. Porque, lembra, nós usamos os padrões existentes, exemplos existentes de pessoas doentes. Então, se você vive em um meio, por exemplo, se você vai numa igreja, e na igreja você vê só pessoas reclamando de doenças, de dores, e elas o tempo todo pedindo a Deus para ser curada. Você está vendo pessoas que não são pessoas más, pessoas que fizeram coisas ruins, né, na vida, e mesmo assim elas estão sofrendo. Aí você diz, como é que uma pessoa boa dessa? Veja só, o seu cérebro briga com a informação que você vê. Então você vê pessoas boas sofrendo, enquanto muitas pessoas ruins que você vê por aí não tem nada, não tem problema nenhum e não está ali sofrendo como você vê. Aí você diz, o que está acontecendo com essas pessoas? Por que essas pessoas, de alguma maneira, elas estão ali presas nessa informação e continuam sofrendo, e você vê muito delas morrerem, mesmo sendo uma pessoa boa. O que significa isso é que você registra que essa pessoa boa, mesmo sendo boa, e tendo um problema que pela fé ela se curaria se ela tivesse realmente fé e acreditasse nisso. Só que a informação que ela tem é que é muito difícil, que ela vê pessoas morrerem. E era isso que eu via no meu filho. Só que quando eu comecei a clarear a minha mente e entender que tudo é um reflexo dentro de nós, eu comecei a olhar o que eu via no meu filho. Foi quando eu pedi e veio a informação, mude como você vê seu filho fora, para que ele mude, porque só começa de dentro para fora. Então, como é que eu vejo, como é que eu me vejo, você? Como é que você se vê se você tem uma doença? Você se vê curada realmente? Você, quando vem as informações negativas, as informações dos outros que você também relaciona com isso, da dor, você acredita que é possível? Ou você fica na dor, no medo de não conseguir? Você precisa olhar qual é o padrão existente. O padrão, gente, é a informação que existe sobre isso. Então, eu só consegui ajudar meu filho quando eu mudei o padrão existente. Esse padrão que é justamente um reflexo do que você enxerga, do que vem de informação, e você simplesmente repete. E aí foi quando eu percebi que eu ainda olhava para meu filho e via ele ainda com os problemas, com a dicção, com a dificuldade de entender isso. E aí eu mudei apenas como eu via isso. Eu já olhava ele como ele estivesse curado, como ele estivesse bem, consciente, falando para mim todos os dias, mãe, eu não sei o que está acontecendo, mas eu não quero mais isso. E isso é a maior prova. E em pouco, gente, não foi muito tempo, eu já falei aqui, foram apenas 2 meses para ele começar a se comportar dessa maneira.
porque eu mudei o padrão dentro de mim. Eu não precisei mudar o padrão do meu filho. Eu mudei o padrão como eu enxergava ele. Porque lembra, a gente traz as informações coletivas de todos, dos exemplos que você vive sobre aquilo. Então esses exemplos, eles vão refletir também na sua vida. E se você repete, você alimenta o problema e ele vai alcançando mais força. É aí que precisa ser enxergado. Então, qual é o padrão existente do seu problema? Você precisa olhar esse padrão de doença, ou de relações, ou de dinheiro. O que é que eu repito? O que é que o tempo todo o meu cérebro está dizendo, a minha mente está dizendo? Esse padrão é o que você vive. Então, vamos repetir. Vamos, ele vai trazer exatamente o que você vive, porque ele não está dizendo se é bom ou se é ruim. Simplesmente são as informações desses padrões que vão se repetir. E você precisa procurar o padrão para entender a emoção, porque esses pensamentos e essas emoções que vêm dessa dor, desse problema, é que cria o seu sofrimento. E enquanto você repeti-lo, você vai alimentar ele. Então, como eu acabo isso? Criando as informações existentes. Peraí, essa doença, eu vejo pessoas próximas a mim com essas doenças e eu vejo elas cada vez mais ficarem pior. Então, é isso que eu repito. E o que eu preciso fazer? Eu preciso me ver curada. Mesmo diante disso, eu já estou curada. Aí você trabalha a sua imaginação, os seus pensamentos e as suas emoções, para que você se comporte diante disso. E aí, nessa linhagem de raciocínio, você vai trabalhar isso todos os dias. Não adianta jogar para Deus. Ah, não, Deus ele já me curou. Ou Deus já está mandando para mim, já está trazendo para mim. Ótimo se você acredita mesmo nisso. Mas para você acreditar que Deus já fez isso, você precisa aceitar que ele fez. Não adianta. Deus ele não vai se envolver no seu livre-arbítrio. E para seu livre-arbítrio acontecer, ele precisa estar nos seus pensamentos, nas suas emoções e nos seus comportamentos. Porque nessa dor que acontece, essa dor que acontece, é ela que cria todo esse ciclo. E aí você repete o tempo inteiro. E agora, você entendendo esses padrões, como eu entendi os padrões que eu estava repetindo, as pessoas falando negativo, eu via os exemplos, eu cheguei a ver um amigo do meu filho morrer, eu via todo dia isso, e isso me trazia o quê? Medo, confusão, tristeza, sofrimento. Aí esses padrões, eles ainda estavam reverberando na minha vida. Foi quando eu decidi não olhar para esses padrões e olhar para o padrão que eu queria criar, que era o meu filho curado, feliz, vivendo a vida dele, consciente de que aquilo que ele estava vivendo era ruim para ele. E ele tinha como decidir escolher isso, mas ele precisa ter consciência. Então, para isso, eu mudei como eu pensava, eu mudei a minha consciência, eu mudei os meus pensamentos, eu mudei minhas emoções e eu mudei como eu me comportava sobre o que eu ouvia. Eu não dava mais ouvidos ao que as pessoas falavam, nem deixava isso ficar registrado dentro de mim. O medo não ficava preso dentro de mim, eu não permitia que ele ficasse, eu deixava ele ir. Então, tudo eu dizia, isso volta, porque isso não é meu. Isso aí é o medo que ele tem sobre aquilo. E eu não preciso ter isso. Eu devolvia, eu cancelava qualquer pensamento e qualquer sofrimento que as pessoas jogavam para mim. Eu devolvia
porque é direito deles pensar assim. O livre-arbítrio é você decidir que você pensa como você quer, mas o outro pode pensar como ele quer. Então, é decisão sua você mudar a sua vida. Então, qual o padrão que você está vivendo agora e que você pode escolher? Eu não quero mais isso. Então, eu já sei como eu tenho que fazer. Como seria essa pessoa? Escreva. É tão mágico. Eu agradeço a Deus porque hoje eu tenho uma saúde perfeita. Eu não preciso mais de remédios. Eu estou feliz e agradecendo. Eu posso me divertir, eu posso caminhar, eu posso fazer. Pense tudo isso, imaginando você fazendo. E leia todos os dias para mudar os padrões existentes em você. Esses padrões que ainda te controlam. E assim você será feliz. Diz aí, qual é o desejo íntimo que você mais quer que aconteça? E você vai buscar dentro de qualquer coisa. Comenta aí, qual será o seu primeiro passo? Primeiro, você precisa acreditar. Então, eu acredito que eu já estou saudável. Eu acredito que sou próspera. Eu acredito que eu sou amada, porque eu me amo. E assim você conseguirá tudo na sua vida. Eu estou aqui nesse dia e tive essa vontade de falar sobre isso. E adoro tomar banho de sol. Dou bom dia ao sol, que ele é maravilhoso, que é o nosso rei astro. E gosto de ficar aqui também por causa dos gatinhos que eu tenho. E aproveito e faço minhas meditações. E tive vontade de fazer esse vídeo. Beijo para vocês, a todos vocês que se inscreveram aqui. Tchau, tchau, gente!